Irmãos, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 8, versículo de 5. Ratos no porão, inimigos do reino. Pode ler comigo? Isso aí, irmãos. O que é isso, pastor? Ratos no porão? Atos capítulo 8, versículo 5 em diante, a palavra de Deus diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Querido Pai, Deus de poder e autoridade, em nome de Jesus nós pedimos que sobre este lugar esteja o Espírito Santo agindo, guardando, expulsando daqui todo espírito de preguiça, de discórdia, de abatimento, para que reine soberanamente a Tua palavra em nós, que nossa atenção esteja voltada para aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, para que o nosso coração seja transformado, que o nosso entendimento seja transformado em o nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Se você pegar o seu dicionário, se é que você tem um na sua casa, ninguém mais tem dicionário, você vai ver que a palavra sinomia é derivada de Simão, roubar algo mediante boa-fé de outro, você enganar a pessoa. Simão ficou registrado aqui como um caloteiro, pessoa que estava enganando o outro. As pessoas de Samaria admiravam as mágicas que Simão fazia, e decorrido muito tempo, eles se acostumaram a crer naquilo que ele dizia, e ele falava de quem? De si mesmo. Simão falava de si mesmo, falava assim: eu sou o cara. Ele era mais ou menos parente do Romário, falava assim: eu sou o cara, né? Não é isso? Romário falou isso. Então esse Simão falava isso, falava assim:
A palavra diz que ele falava que ele era o cara, e as pessoas ficavam admirados em tudo que ele fazia. Ele era um cara bom, um cara que falava bastante, um cara bom de articular as palavras, e aí as pessoas iam, né, na moda dele. Mas aí aconteceu, irmãos, que em Samaria me aparece Filipe, e Filipe, a palavra diz assim, que Filipe não falava de outro, senão de Jesus, o Cristo. Filipe veio pregando, falando sobre Jesus. E quando a gente fala de Jesus, a gente manifesta o reino de Jesus. Falar sobre Jesus traz a presença do céu até nós, amém? É isso, quando você está falando de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, ela envolve as suas palavras, e não são palavras humanas, de filosofia, de teologia, de conhecimento humano, são palavras que vêm com poder e autoridade, porque é no nome de Jesus. E aí a palavra diz que a cidade se alegrava, porque recebia com alegria a palavra de Jesus. Quando você está na cidade e você começa a pregar, a anunciar o nome de Jesus, há uma alegria que envolve a vida das pessoas, há uma alegria que envolve o seu coração. Quando você está em casa, passando por alguma dificuldade, você fecha os seus olhos, você ora, abre a palavra de Deus, e você sente o mover do Espírito Santo, e é isso que traz algo no seu coração. Assim também é quando você vai visitar alguém, quando você faz um trabalho num hospital, no orfanato, que você começa a contar a história de Jesus para alguém, que você começa a orar por essa pessoa, quando você começa crendo que Deus vai agir na vida dessas pessoas, e de fato Deus age. A palavra está dizendo aqui que quando Filipe chegou na Samaria, aquilo que ele pregava trazia a autoridade de Deus, e as pessoas começaram a compreender que aquilo significava uma libertação, algo tremendo, algo maravilhoso. Todo mundo ficava alegre. E aí a notícia correu por muitos lugares, e a palavra diz que até Simão creu, até Simão acreditou. Irmãos, ele praticava magia, levava um lucro, mas quando ele viu, ele ficou também admirado. Falou: que palavra é essa que traz tanto significado de vida, de libertação? A coisa engraçada aqui é que a gente percebe com o texto que as pessoas ouviram, foram batizadas, e o movimento da cidade foi tão intenso que até os apóstolos ficaram sabendo. E quando eles chegaram lá, foram enviados aqui, Pedro e João foram enviados, vai lá na Samaria para saber o que está acontecendo. Irmãos, quando eles chegaram lá, eles encontraram um ambiente favorável à ação de Deus, mas havia um fato que ainda não tinha acontecido na vida das pessoas ali. Qual era esse fato? Eles foram batizados, mas faltava uma coisa. O que faltava? Não tinham recebido o Espírito Santo. Foram batizados no nome de Jesus, mas não tinham recebido então o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Irmãos, quando você recebe esse batismo no Espírito Santo, ele movimenta o seu coração de uma forma tal que você não consegue mais ficar parado. As coisas começam a acontecer na sua vida, e nós precisamos experimentar esse mover no nosso coração. Coloca água e azeite num copo, não é verdade? Dentro do copo você vai falar, tem água e azeite. O que o batismo no Espírito Santo faz? Ele mistura isso, põe em movimento, e o movimento é que faz com que o azeite se entranhe na água e você não consiga mais perceber a diferença, porque há um movimento. Quando você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, mas ele necessita que você deixe que ele agir. Hoje o Dalton falou uma coisa na escola dominical que foi bacana. É como se você enchesse um pneu, né?
E à medida que está todo ali o Espírito Santo. Mas se você não der espaço, ele fica recuado. Tem que deixar que ele se expanda, que ele cresça em você. Então, quando os discípulos foram batizados, mas não receberam o Espírito Santo, precisa receber o Espírito Santo para que a obra de Deus cresça naquilo que você está fazendo. Porque o anúncio de Jesus é um anúncio que liberta. Nós anunciamos a Jesus somente. E era isso que Filipe estava fazendo. Filipe não estava anunciando a igreja que estava em Jerusalém. Filipe não estava anunciando os discípulos reunidos nas casas, não. Estava anunciando a Jesus. Irmãos, Simão fazia coisas tremendas, mas fazia para ganhar dinheiro. Simão se interessou em ser batizado porque ele queria descobrir o segredo que estava ali atrás. Ele queria ganhar dinheiro. E isso vem nos ensinar que nós não podemos negociar com as coisas de Deus. Nós não podemos negociar com aquilo que vem do céu. A salvação é dom de Deus, não é mérito humano e é inegociável. Inegociável. Atos 6:23, a palavra diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:8. O evangelho de libertação nos faz novas criaturas, renovados no poder do Espírito Santo, que nos enxerta pelo sangue de Jesus na árvore. Então, João 1:12 nos ensina assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no nome de Jesus. Você só se torna filho de Deus quando você aceita Jesus como seu Salvador. Tem que aceitar a Jesus, ser batizado e buscar os dons do Espírito Santo. Pastor, por que algumas pessoas não recebem os dons do Espírito Santo? Porque os dons do Espírito Santo não são para que você tenha uma posse sobre algo que vai trazer admiração. Os dons do Espírito Santo são trazidos para aqueles que querem ser usados pelo Espírito Santo de forma eficiente. A igreja gosta às vezes muito daquele júbilo, orar em línguas, as pessoas ficam no reteté, mas quando é o momento da oração em solidão, é o momento de ajudar um irmão, é o momento de partilhar a comunhão, as pessoas estão distantes. Então, nós precisamos aprender que nós somos geração eleita, escolhida por Deus, sacerdócio real de cada um de nós, não é só o pastor. Você é sacerdote de Deus. Você tem autoridade para entrar na presença do Senhor e orar e pedir. É isso que Deus quer de você. E percebendo que não basta você crer. Como se você, acreditando em Deus, já suprisse tudo. O crer, quando Jesus fala de crer, ele não está falando apenas de você acreditar. Crer para Jesus é ter fé, é diferente, é ter fé e expectativa de que Deus vai fazer, e eu creio que tudo que acontece na minha vida, Deus tem controle de todas as coisas na sua vida. Deus hoje está sabendo exatamente o que é que está te angustiando, a ansiedade do seu coração Deus conhece. Então eu preciso ter fé. Acreditar em Jesus é isso. Crer em Jesus é isso. Não basta crer porque, eu creio, pastor, porque eu aprendi na minha casa. Eu creio porque eu li um livro de teologia há muito tempo atrás, que muito bonito, gostei, as doutrinas, eu adorei as doutrinas. Não é isso. Porque crer, até o diabo crê. Simão também cria. Ele creu naquilo que Filipe anunciava. Mas qual é a diferença? Simão creu com interesse de retorno, queria ganhar dinheiro. Não
Não há como esconder isso. Há pessoas que vivem para o Evangelho e há pessoas que vivem do Evangelho. O discernimento disso é a ciência daquilo que o Senhor está colocando no seu coração. Nós precisamos ter discernimento, porque de fato, Pedro e João poderiam ter chegado ali na Samaria e falar assim, mas como que nós vamos contrariar um homem como Simão, que é tradicional nessa cidade, todo mundo conhece? Talvez, se a gente continuar fazendo um trabalho aqui do politicamente correto, a gente pode até alcançar. Não tem isso, irmãos. Não tem isso. Deus não faz concessão ao pecado. Deus não vai fazer concessão se o seu coração não estiver sendo sincero. Deus não vai abrir a guarda daquilo que Ele determinou, porque Ele é Deus. O evangelho do reino é o evangelho que liberta, mas é um evangelho que não faz concessão. Se você quer, fique, se não quer, vá. Jesus estava um dia falando assim, que ele daria o corpo dele como pão vivo. Todo mundo ficou achando estranho aquilo, e as pessoas começaram a se afastar de Jesus. Jesus virou para os discípulos, olhou e falou assim, vocês também não querem ir embora? Porque nós não podemos, também foi hoje de manhã, uma expressão que o Dalton usou, que ele falou que estava na revistinha, procurei, não achei. Não combata a palavra de Deus. Não combata. A gente às vezes não quer aceitar aquilo que está na palavra de Deus, que ela está mandando você fazer. Aí você quer, na verdade, contra-argumentar como se você tivesse razão. Não, eu quero crer nisso, que Jesus está fazendo na minha vida, é sinal de libertação. Amém, igreja? Você está sob a autoridade soberana de Deus. A palavra de Deus veio para trazer vida e vida em abundância para você. Eu creio nisso. Você é vitorioso porque no meio de uma cidade com tanta gente, eu posso dizer, e você também pode dizer, que nós vamos estar juntos, glória de Deus, na Jerusalém Celeste, amém? Nós vamos estar passeando numa cidade que eu não consigo nem imaginar, tão bonita que eu não consigo imaginar, vai ser maravilhosa. E vou te falar uma coisa, uma má notícia, você que é do ministério de visitação de hospitais, vai estar quebrado, porque lá não vai ter hospital, porque o Senhor vai dar saúde integral para você, amém? Quero falar para você que está com dor nos quartos, não vai ter mais. Vai ter que arrumar um outro assunto, né? Você chega para a pessoa fala assim, oi pastor, tudo bem? Tudo bem, e aí irmão, tudo bem? Ah pastor, tudo bem, mas estou com dor nos quartos. Faz parte do assunto, né? Faz halterofilismo, para levantar peso, sim, mano. Tá louco, a minha coluna vai para o espaço. Irmãos, e aí eu quero falar para você exatamente uma coisa, e queria muito que você prestasse atenção. Simão, ele queria participar, porque ele viu uma oportunidade ali. Uma oportunidade bacana, ele queria se juntar a Filipe, porque o Evangelho, ele traz paz, alegria, comunhão. Não há coisa melhor do que você viver na igreja, irmãos. Na igreja não tem bullying, não tem, né? Só tem bullying de café. Mas o resto é todo mundo amigo de todo mundo feliz, carinhoso. Como não amar isso? Como não amar aquela salinha ali embaixo? Como não amar sabendo que depois daqui tem cachorro quente, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, coisa maravilhosa. Esta é a casa de Deus. Mas o que acontece quando o diabo vê a casa de Deus? Ele começa a querer futucar. Ele sabe o que Deus está fazendo na sua vida. Ele sabe das transformações que Deus tem feito no seu coração. Você passou pelas águas do batismo. Você passou por transformações que todo mundo olha e fala assim, cara, que maravilha. Deus agiu na vida dessa pessoa.
está lendo a Bíblia, está orando, pega lá no cantinho de casa, olha, ela está quietinha, ele está quietinho, está lendo a palavra, está ouvindo uma pregação. Aí tem gente de fora do trabalho que fala assim, mas agora fulano ficou muito ruim, não bebe, não fuma, não fala palavrão mais. Está horrível, né? E os anjos de Deus estão felizes, mas o diabo, ele está vendo o que Deus fez na sua vida, e aí sabe o que acontece? Ele é o Simão, ele quer entrar. De que forma ele vai entrar? De que maneira ele vai mexer com isso? E aí, na semana passada, Deus me deu uma imagem tremenda. Era um navio que estava em alto mar, e tinha uma população muito grande dentro dele. E ele, quando começou a afundar, o navio estava afundando. Os barquinhos ao redor começaram a salvar algumas pessoas. Mas além das pessoas que estavam pegando carona nos barquinhos, tinha um monte de rato, irmãos. Olha, não sei se você já viu os ratos de Niterói. Niterói, olha, tem cada ratazana que é uma coisa... Eu morava ali na Alves de Azevedo, tinha um restaurante ali chamado Didanta. Papai gostava muito daquele restaurante. Eu não sei se alguém aqui lembra do Didanta. Você lembra? Você não era nascido não, né, Expedito? Logo Expedito, que foi parceiro de Noé na construção da arca. Mas eu lembro que a gente gostava muito daquele restaurante. E a gente assim ia lá, não todo domingo, mas a gente tinha uma certa frequência. Papai falava, vamos almoçar hoje no Didanta. Papai era funcionário do Banco do Brasil, e funcionário do Banco do Brasil né, tem mordomia de trabalho, ganha um salário maravilhoso, então a gente ia para lá. Né? Irmãos, teve um dia que eu estava na janela, a gente via o restaurante assim. E eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, aquilo é um gato? Não, era mais uma coisa deste tamanho, uma coisa, e para piorar a circunstância, lá em casa tinha uma varandinha interna, e na paredinha assim, ó, subiu uma ratazana daquela, irmãos. O meu irmão achou que com uma varetinha ele ia conseguir tocar aquele bicho. Ela avançou para cima dele. Aqui, eu só vi ele fazendo assim. Irmãos, a ratazana voou para cima dele. Assim é o diabo. Começa pelos lugares obscuros, onde ele não é visto, mas ele está lá. Ele está se aproveitando dos restos. Você comeu, caiu o resto, o diabo vem. Ele vai se alimentando das coisas que você tem na sua casa. Você não percebe, mas ele entrou na sua despensa e ele começa a tirar coisas. Você nem percebe, porque ele é astuto. Simão foi batizado, passou pelas águas. Simão estava lá no rio. Então, quando mergulharam, ele saiu. Oh, que maravilha! Batizado em nome de Jesus. Tem que pagar alguma coisa? O diabo, ele começa a entrar. Aí Deus me deu aquela visão daquele navio afundando e um monte de rato. Foi Jesus, o que representa o navio? O navio é tudo que há no mundo e que vai se desfazendo. O tempo é contado. E eu estou resgatando essas pessoas. E os ratos? Os ratos, eles se mostram porque eu permito o naufrágio. E aí Deus falou uma coisa que eu quero falar para você. Ontem, há muitos naufrágios na sua vida que Deus permite para tirar os ratos da sua vida. Vou repetir para você entender. Há muitas coisas que você vai perder, vai naufragar para que os ratos saiam da sua vida.
Deus está te dando, não é prejuízo. Deus está te dando livramento daquilo que você está carregando dentro de você. Os ratos saem dos bueiros em dias de chuva, quando as águas passam, e eles saem. Quando o Espírito Santo entra no seu coração, quando a palavra de Deus entra no seu coração, há um poder de transformação de tal maneira que aquilo que é rato sai dali. O barquinho onde você navegava tranquilo, o porão dele tem rato lá dentro. Por isso não adianta você tentar manter o barco. Não tenta manter o barco. Deixa que Deus faça o que Ele quer fazer. O naufrágio é para tirar os ratos que estão no seu coração. É preciso que isso aconteça para que os ratos se mostrem. Porque nós ainda continuamos com muita ingenuidade, irmãos, achando que todos têm boa fé. Cuidado, cuidado. Eu falo aqui na igreja, peça ao Senhor discernimento. Discernimento para saber o que se prega no púlpito. Discernimento para saber o que falam para você. Discernimento para saber aquilo que você está falando. Porque os ratos no porão fazem os seus barulhos. E só quem tem ouvido afinado percebe. Porque Deus revela. Fala, Deus revela. Deus revela. Igreja tem que ter revelação por isso. E tem. Porque Deus é um Deus zeloso da sua igreja. Não há mal que Deus não coloque para fora. Irmãos, eu visitei uma vez uma igreja, havia um problema muito sério naquela igreja, havia um problema gravíssimo naquela igreja, e a pessoa que era causadora daquele pecado, ela resistia. E um dia eu falei com ela assim, deixa eu te falar uma coisa, enquanto tudo está entre nós, sai, retorna, refaz a sua vida, antes que a situação seja ruim para você. Ele falou assim, eu não tenho de nada que ninguém se acuse, porque ninguém tem prova. Ninguém tem prova. Quem vai ousar me acusar de alguma coisa se ninguém provou? Eu falei, Deus tem. Ele olhou para mim e riu. Irmão, na semana seguinte, chegou um rapaz na igreja com uma gravação que parecia coisa da Lava Jato. Só não é porque foi na década de 80. Mas a coisa era uma conversa que foi gravada e que colocava todo o lixo do que ele fazia para fora. E aquele rapaz chegou na igreja e botou aquilo. E a igreja olhou para ele compreendendo quem ele era. E eu vendo, ele cruzou os olhos com os meus e a leitura foi o seguinte, Deus sabe o que você está fazendo. Às vezes você está na igreja e você está achando que todo mundo tem o seu coração. Não tem não isso. Não tem não. Eu temo pela palavra que é ouvida e não é praticada. Eu temo pela exortação que é recebida, mas não é colocada no coração. Eu temo pela graça que é oferecida a cada um de nós. Como dizia Agostinho, eu temo a graça de Deus que passa e não volta mais, correto? É isso. Eu temo o momento que entra aqui no meu ouvido e eu não percebo. Eu acho que o Senhor, Ele não vai fazer nada e vai. Ele vai exercer autoridade sobre a vida daqueles ratos que estão ali. Por isso, irmãos, os amigos de Jesus vão estar sempre com você. Mas presta atenção naquilo que está sendo dito aqui. É preciso que você faça aquilo que Deus está mandando você fazer.
Quando você pegar o exemplo de Davi, você vai ver o seguinte: quando você lê as orientações de Deus para carregar a arca, você vai observar, Deus deu orientações específicas. Os levitas tinham que carregar a arca. Deus orientou assim. E aí colocaram a arca numa carroça. E Deus tinha falado, ninguém toque, porque senão morre. Quando a arca bambeou, Uzá achou que ela ia cair. Então ele foi, mandou o mãozão lá, buf, e morreu. Morreu. Por quê? Aquilo que Deus está falando é aquilo que nós devemos cumprir. Aquilo que Deus está colocando é aquilo que nós devemos respeitar para fazer acontecer na igreja. Não temos que fazer concessão ao pecado. Não temos que fazer concessão às pessoas. Nós temos que ser exatamente aquilo que Jesus quer que a gente seja. Carregar a adoração ao Senhor exige chamado. Carregar a proximidade no altar exige chamado, exige presença de santidade, para que eu possa sentir o mover do Espírito Santo. Não é qualquer um, tem que ter um chamado de Deus, para que você possa ter discernimento daquilo que Deus quer falar. Vem um estranho e põe a mão naquilo que Deus santificou. Vem sobre ele o julgamento, o juízo de Deus. Deixa eu te falar mais claro. Vem a pessoa na sua igreja, acolha com amor, mas cuidado. Tenha zelo por aquilo que está no seu coração. A arca hoje mora no seu coração. Você é a arca de Deus. É você que tem que levar a arca do Senhor. Ninguém de fora põe a mão onde Deus santificou. Porque o Simão vem para roubar. Ele vem para destruir. Ele vem para se infiltrar. Ele vem para propor. Ele quer propor. Nós não podemos fazer assim? Podemos fazer? Não, não podemos não. Não podemos, porque isso não provém de Deus. Sobre nós está o olhar de Deus. E nós precisamos zelar. Nós vivemos tempos, irmãos, em que o navio está afundando. Pastor, o navio está afundando, e aí? Não fique preocupado, porque para cada um de nós tem um barquinho. Tem um barquinho chamado Betesda, que está recolhendo um grupo. Tem um barquinho maiorzinho chamado Universal, que está recolhendo um outro grupo. Tem um outro barquinho chamado Batista, tem Assembleia, Metodista, um monte de barquinho. Você pode escolher esses barquinhos. Mas o navio está afundando, mas o barquinho não vai afundar. Quem está no seu barquinho? Jesus. Jesus está no barquinho. Pode estar o mar revolto, batendo, não sei o quê. Fica tranquilo, Jesus está no seu barquinho. É. E vou te falar, no nosso barquinho fica feliz também que tem cachorro quente, bolo, pipoca, tem um monte de coisa, porque esse povo gosta de fazer uma festa. Amém? Então, por que o pastor está falando isso hoje? Porque hoje é um tempo, irmãos, de restauração de vida. Hoje é um tempo de restauração de coração, de alma. E você foi restaurado pelo Senhor. O Senhor conhece a obra que Ele fez no coração de cada um de vocês. O Senhor sabe. Mas tenha zelo por aquilo que o Senhor colocou em você. Não permita que o elemento estranho venha e roube aquilo que Deus colocou, que é o reino. Então nós vamos começar, vamos trabalhar, vamos ter zelo para que a nossa vida seja uma resposta ao Senhor. Pedir ao Senhor, Senhor, me dá o Espírito Santo para que eu possa descer em segurança para o barquinho. Eu quero, pastor, mas eu já estou no barquinho, glória a Deus, irmãos. Olha lá para trás, tem um monte de rato, pastor, tem um monte de rato.
Está vendo aquele ratinho que está tentando pular no barquinho? Não permita, Deus, não permita. Não permita. Tenha discernimento para você saber. Irmãos, às vezes você está andando com uma pessoa. Vou te contar uma história do meu tempo de juventude. Nós fomos tocar num festival, eu era músico. Fomos tocar num festival. Que coisa inocente. Fomos tocar no meio do caminho, passando pela cidade de Miracema, num carro lotado de instrumentos e muitos jovens. A polícia parou a gente. A gente estava tranquilo, sem nenhum problema. Só que no outro carro, tinha outro grupo e que no porta-luva tinha maconha. Tinha maconha. Se a polícia pegasse aquilo, ia prejudicar a todos nós. Toma cuidado com quem você anda. Toma cuidado. Zele para que você esteja nos lugares certos. Porque às vezes você está nos lugares errados, tentando fazer o que é certo. Outras vezes você está no lugar certo, fazendo a coisa errada. Então, a ciência é você compreender que pode estar acontecendo algo maravilhoso aqui em Samaria. A unção de Deus está descendo, mas tem gente que quer lucro pessoal. Lá em Itaperuna, houve um fato. Tinha um grupo de meninas. Um dia eu estava chegando na igreja e uma delas... Ô Marco, vem aqui, me ajuda nessa encenação maravilhosa aqui, você que é um cara forte. Imagina que ele é o rapaz, né? Tá bom? Rapaz elegante, olha só. A menina estava assim, ó, na porta da igreja. Vai tirar o retrato. Aí vai postar isso. Vai dar disciplina. Aí ela estava assim com o pé. Obrigado. Você pode aplaudir o Marco? Muito. Irmãos, a menina estava, parecia uma samambaia, né? Uma samambaia. Eu cheguei e falei, escuta minha filha, você tem que série na escola. Por que, pastor? Você já estudou biologia direitinho, tudo direitinho? Não estou entendendo, pastor, qual é a sua intenção? A minha intenção é te mostrar que você está provocando algo na vida daquele rapaz que ele não está suportando mais. Né? Há certas coisas que você tem que fazer por causa do outro, não por causa de você. Então você tem que ter princípios, modos e disciplina, porque você, na verdade, está aqui como um canal da graça de Deus. Canal da graça de Deus, irmãos. Porque se a bênção vem por você, amém? Eu creio nisso, a bênção vem por você. Deus tem abençoado muito porque você tem tocado na alma das pessoas. As pessoas têm sentido o mover de Deus. Mas aí você está na igreja sentindo algo maravilhoso. Você está na unção de Deus. Aí entra a irmã com vestido com um decote aqui nas costas. Senta na frente do rapaz, o rapaz fala, ui, Jesus, socorre, Jesus. Né? Socorre, Jesus. A menina vê o rapaz chegando, o rapaz fica todo cheio de gracinha. Ela fala assim, é tudo irmãozinho, é tudo ratazana. Cuidado. O pastor tem que ter o discernimento daquilo que está acontecendo. Então você tem que olhar o seguinte, porta de igreja, entra todo mundo, amém? O cachorrinho e o rato. E a gente precisa ter discernimento. Simão pode ser batizado, mas ele tem que estar debaixo da autoridade. Pedro virou para ele e falou assim, o seu dinheiro não compra a graça de Deus.
Sabe o que a menina tem que falar para o rapaz? A sua prepotência não compra a graça que está na minha vida. As suas intenções não alcançam aquilo que Jesus fez no meu coração. Porque eu sei quem eu sou hoje e quem Jesus fez de mim. E é isso que a gente precisa aprender. Você foi convidado por Deus para carregar a arca. O ministério de louvor está aqui, ó. Irmãos, eu chorei ali. Havia uma unção tão grande aqui neste lugar que eu chorei ali. Eu chorei. Jesus estava mostrando coisas maravilhosas. É a presença da graça de Deus aqui. Glória a Deus. A unção de Deus está nesse lugar. O Espírito do Senhor está nesse lugar. O nome de Jesus está nesse lugar e Jesus está aqui. Amém? E só a você foi dado carregar a arca, a ninguém mais. Então, coloca no teu coração isso. Pastor, eu tenho tido preocupações com a minha área financeira. Eu estou tendo preocupações com o meu trabalho, com o meu estudo. Faça tudo isso, mas nunca se esqueça que a graça de Deus predomine sobre todas as outras coisas. Porque o que vai te levar para o céu não é o navio, é o barquinho. É o barquinho. As pessoas que estão lá, no navio, elas estão tentando pular no barquinho. A gente muitas vezes tentou fazer uma coisa. Quando fazia retiro espiritual, a gente falava assim, pode trazer quem você quiser. E aí levavam tanta gente de fora, e o povo da igreja não tomava conta, que dava tanto problema, irmãos, que teve um carnaval que nós fizemos inatividade com a igreja metodista, que nós tivemos que interromper na segunda-feira, sob pena de derrubarem todas as coisas do local. Porque tinha mais ratazana que pessoas no navio. Então a palavra de exortação dessa noite é para que você esteja num ministério, zelando por aquilo que Deus está fazendo algo maravilhoso nessa igreja. Esta igreja, irmãos, daqui a 50 anos, ô pastor, daqui a 50 anos eu vou estar uma potência aqui, irmãos. Não é não, Expedito? Nós vamos estar aqui pregando, né? O Dalto, coitado do Dalto, tem uns problemas de coluna que prejudica, né? Hoje o Dalto estava ali orientando. Vamos pegar a geladeira. Pastor, pega a geladeira sim. Então, eu não posso por causa da minha coluna. Eu sei disso, problema de coluna é um caso sério, né? Deus está fazendo algo tremendo neste lugar. Tem zelo por você. Deus tem cuidado de você pessoalmente. Por isso eu trago essa palavra para você. Você é amada do Senhor, você é amado do Senhor. Não permita que roubem esse tesouro que está colocado no seu coração. Não permita. Você está numa caminhada maravilhosa. Irmãos, quando eu entrei para a igreja, eu tocava muito violão, eu era da noite, eu era da bagunça. Eu tenho um juiz que é muito amigo, aí um outro falou assim, vamos fazer um churrasco. Aí esse juiz falou assim, não, com o Francisco não dá mais não, ele está estragado. Está estragado. Porque não bebia mais, não fumava, não falava palavrão, não contava piada indecorosa. Mas que bom fruto o Senhor tirou de mim. Amém? Mas eu dei tempo ao Senhor. Eu dei tempo ao Senhor. Né? Eu tenho uma sobrinha que ela chorava. Ela falava assim, eu nunca vou arrumar um namorado, porque na faculdade todo mundo bebe. Todo mundo fuma maconha, todo mundo cheira. E ela falou, nunca vou arrumar. Hoje ela está casada com um cara evangélico, é muito bem de vida, está tranquila. Porque o tempo de Deus na sua vida traz presentes maravilhosos. Não se apresse,
Não tenha ansiedade. Deus ama você. Os seus problemas, pastor, eu estou também com uma coisa no meu coração, porque eu estou com o coração oprimido. Coloque no altar de Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém? Amém, igreja?